Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabi. Esse vai ser o refrão, pelo jeito, né? Vai ser o refrão, não, vai ser o bordão de abertura. Porque você está falando de São Paulo e eu de Paris. Bom, Gabi, quais são os temas que você está trazendo para o programa de hoje? Olha, hoje a gente vai falar de fidelidade. A grande pergunta vai ser: ainda é relevante? Programas de fidelidade ainda é relevante? Todo mundo tem? Será que ainda faz diferença no nosso negócio? Esse vai ser o tema interessante para a gente falar sobre. Ótimo, vamos nessa. E vocês fiquem até o final porque tem as nossas grandes dicas do Depois das 6. Está começando agora. Eu vou dar um breve overview aqui sobre uns 4 grandes itens que sustentam um programa de fidelidade. E aí depois a gente passa para você, que eu acho que você tem um pouquinho para falar sobre isso, não é verdade? Já eu vou apresentar o Paulo para vocês, quem não conhece vai conhecer. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando de dados, certo? Então, hoje em dia, o que é interessante? Me dá teus dados e eu te dou vantagens. Então, o programa de fidelidade é ainda hoje o melhor caminho para você conseguir informações relevantes, interessantes para o cliente, para você conseguir transformar isso numa experiência incrível e diferenciada, personalizada para ele. Segunda coisa, a recompra. A gente está falando que quando existe um programa de fidelidade, isso é um estudo da Cornell University, que comprova que existe 50% de chances das pessoas voltarem, comprarem quando existe programa de fidelidade. Terceiro, diária média NET. A diária média NET de um membro de um programa de loyalty é maior do que qualquer outro. A gente está falando de diária média NET, ok? Não contando comissionamentos, etc. E por último, óbvio, venda direta, que está sendo o grande lance do momento, do incentivo da venda direta. Então, você vai ter esse benefício, sim, mas com o gatilho de que você tem que comprar comigo, diretamente comigo. E aí entra uma grande questão que, para vocês que não conhecem o Paulo, você, na verdade, né, Paulo, é um guru aí da fidelidade no Brasil, quiçá no mundo, foi o criador do Le Club, da Cor, que agora mudou de nome, né, e tudo mais. E o grande lance que eu queria já passar aí para você, dito isso, a gente está falando hoje em dia, de um programa de fidelidade ou simplesmente um mecanismo para incentivar a venda direta? Com vocês, Paulo Salvador. Esse tema é ótimo. Obrigado pelas palavras que me tocam, Gabi. O programa do Le Club foi uma grande aventura, um dos projetos mais interessantes que eu tive a oportunidade de liderar do início ao fim. E o programa Le Club é uma curiosidade. O programa Le Club da Accor, que hoje é um programa consolidado, 40 milhões de membros, ele nasceu no Brasil, porque foi por isso que eu fui convidado a lançar esse projeto mundialmente. Porque nós fizemos esse programa no mercado nacional, era um programa chamado Compliment, e que fez tanto sucesso vis-à-vis os objetivos que a gente tinha na época, que eu fui convidado pela Accor para vir para Paris e para lançar isso numa escala global. Então, tem lá um DNA brasileiro no Le Club, e que agora virou All, né? Mas voltando ao tema da importância da fidelidade ou não, acho que nós vivemos hoje um momento em que, em função dessa explosão das viagens online, das OTAs, da dependência dos hoteleiros nas OTAs, etc., eu acho que se interrompeu um pouco a lógica do que é ou que era um programa de fidelidade, que era o seguinte: olha, como é que eu consigo, numa escala industrial, ter a capacidade de recolher as informações da Gabi e conseguir fazer com que, no momento em que a Gabi saia do meu hotel em São Paulo e que chegue no meu hotel em Paris, ou em Nova York, ou em Campinas, que eu consiga eliminar os stress points, os pain points da chegada dela, antecipar um pouco os gostos dela, que tipo de travesseiro, ou que tipo de dieta específica, ou que tipo de necessidade ela teria, que eu pudesse customizar com essa informação que eu pudesse recolher dela ao longo das estadias dela comigo.
É isso que a gente chama de fidelidade, porque em troca você nos dá a sua fidelidade. Em troca você volta, porque quanto mais informações você deixa, mais você vai receber em troca benefícios, vantagens, reconhecimento, etc. O que aconteceu com essa invasão, com essa onda das reservas online, com essa chegada avassaladora das OTAs com o custo de aquisição, é que as redes, principalmente as redes, elas meio que caminharam para utilizar os programas de fidelidade como um elemento tático na sua batalha contra as reservas indiretas. E aí, a coisa mais interessante, saiu um estudo que eu tive a oportunidade de ver na conferência do Focusrite no ano passado, que diz que do ano de 2016, que foi quando as redes resolveram fazer as campanhas de incentivar você reservar pelo site deles através de benefícios de ganhar Wi-Fi grátis, etc., a penetração dos programas de fidelidade nos Estados Unidos saíram de algo em torno de 45% para 70%. O que é a penetração de 70%? A cada 100 clientes que chegam num hotel, 70 deles são membros de um programa de fidelidade. Então, o que aconteceu é que sim, eles cresceram a base, aumentaram o número de membros, mas necessariamente isso não significa que eles têm uma base de clientes fiéis, porque você tem quantos programas de fidelidade na sua carteira, né? Você tem da Merit, tem da Core, tem da IHG, tem da Hyatt, ou seja, conforme as circunstâncias, você utiliza. Então, isso não serve. Dar pontos ou dar Wi-Fi grátis não é um elemento que gera a sua fidelidade. Então, só para concluir... E tem muitos membros, um programa com muitos membros não quer dizer que as pessoas estejam usando, não quer dizer que o programa seja efetivo também, né? Não, de jeito nenhum, porque você gera uma base de, sei lá, o programa da Merit, por exemplo, que se fundiu agora com o Starwood, que tem 100 milhões de membros. Isso aí são dados da indústria que você consegue até ver nos relatórios que que eles apresentam aos acionistas. Você tem algo em torno de 30% de clientes ativos e os outros 70% de clientes não ativos. O que são clientes não ativos? Aqueles que não se hospedaram durante os últimos 12 meses. Então, você gerou o quê? Essa onda toda de aquisição de membros gerou o quê? Uma grande base de dados de clientes infiéis. Então, a gente está exatamente nesse momento. Qual é o momento agora que os marqueteiros dessas redes, desses programas de fidelidade se colocam? Vamos aproveitar, então, essa base que nós já temos dentro de casa de membros infiéis e vamos desenvolver sistemas, né, mecanismos que permitam que esses caras venham se hospedar comigo com mais frequência e que sejam reconhecidos a cada momento que chegam para que eu possa oferecer a eles experiências ou momentos memoráveis, né? E é isso que a gente não está percebendo ainda numa escala industrial, porque é fácil fazer isso no Shangri-La, isso é fácil fazer isso no Four Seasons. Agora, você fazer isso num hotel, uma rede de 4 estrelas, que tem 400, 500 unidades espalhadas pelo mundo inteiro, numa escala industrial, esse reconhecimento individual, that's the challenge. Tem algumas coisas que eu tenho notado que está acontecendo justamente para tentar minimizar essa situação, resolver isso. O primeiro que é a variedade de oferta, que também já está mudando bastante. Então, tem uma pesquisa de JP Power, eu não conhecia, não sei se você conhece. JP Power, eles falam o seguinte, 31% mais satisfação, existe 31% a mais de satisfação na troca por coisas que não necessariamente são hospedagem. Então, a gente vê o Meliá Reward Shopping, que você pode trocar por tudo. Você vê a Hilton, essa foi a grande ponto de mudança, né, nos programas, que foi a Hilton associada com a Amazon, que aumentou 15% a sua base de associados em função disso. E a segunda coisa que eu estou notando que os hotéis estão fazendo é a simplificação de pontos também, que começou com a Wyndham, que, aliás, eu amo o programa de fidelidade da Wyndham, que simplificou. Uma noite é 1.000 pontos, 15.000 pontos, você recebe uma hospedagem, ponto pacífico. E as OTAs, que na verdade a hotelaria está aprendendo a fazer venda direta das OTAs, mas as OTAs aprenderam a programa de fidelidade da hotelaria, né? E as OTAs já nasceram assim, né? Dessa simplificação de processos. Que nem a Hotels.com, que é considerado um dos bem legais assim, das OTAs. 10 noites, uma free. Simples assim. Então, você nota essa simplificação? Ou está ficando mais fácil, mais simples, ou está ficando simplista?
Que aí tem a ver com a coisa tática que você falou. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que, por um lado, tem que ter simples mesmo. Qualquer programa de fidelidade tem que ter dois segredos. O primeiro tem que ser simples de entender. Você não precisa fazer com que o cliente tenha que ler dentro do manual o que ele está ganhando com aquilo. E o segundo ponto é que você tem que dar a impressão que ele vai, os pontos, a fidelidade dele vai gerar um benefício imediato, um benefício muito próximo. Ele não vai precisar ficar com você 16 anos para poder ganhar Exato. algum benefício. Agora, por outro lado, é um pouco paradoxal isso que você está falando, que ao mesmo tempo que os clientes exigem as coisas simples, mas por outro lado a gente vê que os programas estão indo para um nível de complexidade muito grande, né? Eu não sei como é que eles vão sair disso. A Marriott recentemente mudou o nome do programa deles, Marriott Reward, para Bonvoy, e a Accor recentemente mudou também o nome do Le Club para All, né? A Accor Live Limitless. E a oferta de valor deles é bem aspiracional, né? Você vai participar da final do Roland Garros, você vai poder ver do camarote a entrega do Oscar, você vai participar da corrida lá de Fórmula 1 com o time da Mercedes. Mas como é que você consegue criar essa aspiração naquele cliente que consome uma noite por ano no teu hotel, né? Olha, o que eu notei é a coisa do tá indo, principalmente quando chega mais perto, né, de trocar os pontos, como você falou, as pessoas tendem a comprar mais para conseguir fazer isso. Então, as premiações estão ficando pequenininhas, né? Pequenas premiações rápidas do dia a dia. Então, é um drink, é um upgrade, é um early check-in. A Kimpton Hotéis, eu achei tão interessante isso. Eu confesso que foi novidade para mim. Ela conta pontos normais, pontos tradicionais que a gente está acostumado, com prêmios personalizados. Ela chama isso de pontos invisíveis. Então, é uma combinação, o programa deles, esses tal desses pontos invisíveis, eles personalizam totalmente. Então, depende dos reviews positivos que você fizer, você pode ganhar alguma coisa a mais. Da compra direta, né? Vale mais do que, tem mais pontos do que compra por outro lugar. Compartilhar nas mídias sociais, aí eu vou te premiar em relação a isso. É muito legal isso, hein? Não é? Então, assim, a criatividade tá uma coisa surreal. Muito E, inclusive, legal. essa criatividade é onde está entrando, a gente está falando aqui de escala industrial, de grandes redes. E o pequeno, né? E o hotel independente. É criatividade total, né, para esse pessoal, porque grana não tem que nenhuma rede para investir num programa desse. Essa é uma questão que você deve ter muito nas tuas andanças, nas tuas palestras, nos teus cursos, né? Do hoteleiro independente, se perguntar se ele deve desenvolver um programa de fidelidade próprio ou não, ou entrar dentro de um programa que a gente chama de coalizão, que são programas que têm outros programas de milhas aéreas, por exemplo, são programas de coalizão, né? Você deve ter muita pergunta nesse sentido, né? Tem. E volta e meia como eu falei, as formas criativas aí de recompensar, né? É o que está sendo mais falado ultimamente. A coisa do short time, né? Da recompensa imediata também. Então tem muito hotel. É engraçado que tem hotéis independentes, pequenos, até familiares, que fazem de uma forma orgânica, sabe? Eles estão meio que trabalhando com o programa de fidelidade, mas eles nem conceituam isso como tal. Eles não associam uma coisa na outra. Na verdade, não, mas eu tô oferecendo, eu tô fazendo uma promoção, eles chamam de outra coisa, né? Eu tô premiando, enfim. É interessante ver isso, né? Eu acho que o hoteleiro independente, ele precisa fazer várias análises. A primeira análise dela começa com a parte tática, que é o que você falou. Como estão as minhas reservas no meu site, as minhas reservas na recepção, as reservas que a gente chama direto, né? Não necessariamente no site. Será que eu tenho possibilidades, através de um incentivo, através de uma base de dados que eu coleto do meu cliente, eu conseguir fazer com que, quando ele voltar, ele pode fazer uma reserva através do meu canal direto, que é um canal teoricamente mais barato? Então, aí eu tenho que criar um certo tipo de incentivo. Agora, o incentivo não precisa ser pontos, né? O incentivo pode ser, como você falou, olha, se você faz uma menção ou posta uma foto da sua estadia numa rede social, Exato. depois de 10 postagens, você me prova que você teve essas 10 postagens e você vai ganhar aqui um instant reward ou alguma coisa. Cria uma hashtag específica, dá um cartão presente, faz qualquer coisa. Então, quando eu penso no programa de fidelidade, eu tenho que pensar
que o ciclo de vida desse cliente é longo e que o resultado que ele vai estar me trazendo com esse investimento que eu faço hoje é também longo. Só que a visão hoje ela está totalmente deturpada para uma visão de curto termo, de aquisição. Não, para aí que você vai ter que repetir isso para o mercado brasileiro. Você acabou de falar duas coisas que a gente vai ter que escrever na pedra aqui, que é hoteleiro independente. Pense em longo prazo e faça contas. Vamos reforçar isso aí, tá? Pensamento de longo prazo e vamos colocar KPIs nesse negócio e vamos fazer cálculo aí para ver se realmente é a melhor caminho. Eu acho que é isso. Não confundam programa de fidelidade com programa de membros. Se você quer ter um programa de membros, é uma coisa. Se você quer ter programa de fidelidade, é outra coisa. Como dizia a minha tia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, e quando a gente pensa futuro, essa nova geração aí que está chegando tem uma outra visão desse negócio de programa de fidelidade, né? Porque tem alguns números aqui, né? 82% dos millennials aí, que a gente fala de millennials, já está ficando velho, né? Já está tudo com filho, tudo com 34 anos, tudo com filho. 82% dos millennials não tem programa de fidelidade nenhum. 92% dos compradores de OTAs não estão em nenhum programa de fidelidade também. Então, a grande pergunta, que foi o início do nosso vídeo de hoje, ainda é relevante? Minha opinião é sim, ainda é relevante, mas não do jeito que está. Os programas de fidelidade, eles têm que se reinventar completamente. A gente falou aqui algumas coisas que estão acontecendo aí nesse caminho, porque a nova geração, as empresas de turismo em geral, não só a hotelaria, vão ter que ralar para conseguir agregar um valor aí que seja visto por essa nova geração que vem com uma mentalidade diferente. Você falou em relevância. Você sabe, sob o ponto de vista de relevância e de frequência, qual é o maior programa de fidelidade do mundo em termos de frequência? Não sei. O maior programa de fidelidade do mundo chama-se Airbnb. E nem um programa é uma plataforma de experiências. Muito bom. É verdade. Foi um estudo da Focusrite que mostra que a frequência média de um cliente do Airbnb é de 7 vezes ao ano. 4 vezes maior do que o segundo colocado, que, se eu não me engano, nesse estudo, foi da Best Western. Entendi. Eu acho que era 1 ou 2 vezes, eu não sei, mas 7 vezes. O que significa o seguinte, é relevância que leva à frequência e não o ponto que você dá. E a relevância está no quê? Está naquilo que a gente conhece da experiência Airbnb, que a gente já falou sobre isso, né? Exato. Então é isso. Então, é ainda relevante? Eu acho que um programa de fidelidade sempre foi relevante. Um programa de membros não é relevante. Muito bom. Então concordamos. A gente tem que discordar, Paulo. A gente está concordando muito nesses vídeos. Então vamos dar dica. Eu tô louco para ver a gente debater assim um contra o outro, entendeu? Aí a minha dica de hoje é de uma banda chamada Steve Seagulls. Sensacional. É uma galera da Finlândia. Steve Seagulls. Eu vou botar o link aqui. É uma galera muito doida. É um pessoal da Finlândia. Eles se vestem do jeito... Eu vou pedir pro Rafael aqui, o nosso editor, colocar uma fotinha aqui deles. Eles cantam... o ritmo é bluegrass ou Norfolk Country. Eles se vestem como se fossem aqueles camponeses, assim, com jeans, com aqueles chapéus. Tem um com chapéu de raposa. É muito engraçado a maneira como eles se vestem. Eles só tocam rock and roll clássico, metal pesado, AC/DC, Iron Maiden e outros, mas com um bandolim, com um banjo, com aquele washboard, sabe, aquela esfregadeira que a gente foto deles aqui, eu dei um Google neles, eu tô vendo aqui no YouTube. Nas bandinhas de New Orleans, lá que tem aqueles esfregadeiras que eles tocam, com acordeon, com violoncelo. É sensacional, geralmente em fazendas, assim, e os caras estão bombando, eles são da Finlândia, estão fazendo sucesso na Europa, cheio de show e tudo mais, vale a pena. Quem gosta de rock clássico, quem gosta de metal,
é diferente. Tem um vídeo deles que é o estouradaço, que é o Thunderstruck do AC/DC. 81 milhões de views naquele vídeo. A minha dica é o seguinte: assistam o programa, a série no Netflix, chamado 10%. Em inglês, ela chama-se Call My Agent, que é hilário. Sobretudo, bom, além dos diálogos serem interessantíssimos, são 3 temporadas apenas, é uma série francesa que se passa dentro de um escritório de agentes parisienses franceses que fazem agenciamento de artistas. E, na verdade, eu descobri que todo agente de artista é uma espécie de babá de artista, né? Cuida de todos os, vamos dizer, os problemas. Das bobagens, tira as bobagens todas que as faz na bobagens, etc. Mas a coisa mais interessante que eu achei no Call My Agent, no 10%, é que assim, a identidade do trabalho que é mostrado nessa série é exatamente o modelo francês, parisiense de se relacionar ao trabalho. É interessantíssimo, extremamente competitivos que eles são. Um quer passar a perna no outro, mas ao mesmo tempo um é solidário ao outro quando o outro tem problema. Aquele que é teu inimigo, de repente, quando o outro passa a ser inimigo dele, ele passa a ser seu amigo, as alianças são compostas. Então, é muito interessante como rola a sociologia das relações nessa série, como é que elas são assim, bastante reais aí de como é que é o ambiente de trabalho dos franceses. Os franceses não vão gostar muito desse meu comentário, mas assistam essa série, vão por mim. É mais ou menos assim que funciona. Vou procurar, vou assistir isso. Eu adoro ver séries. Ok. Gabi, Legal. um beijo para você, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.